Muito obrigado pela apresentação. Um prazer estar com vocês. Eu estou com uma voz charmosa, porque estou rouco, mas espero que consigam apreciar o esforço que eu vou fazer, porque às vezes pode falhar a minha voz. Bom, eu estou muito feliz de ter esta oportunidade. Disseram-me que deveria começar por falar de mim mesmo e eu não estava muito confortável com a ideia, mas depois recebi a explicação de que isso pode ser útil para as vossas carreiras, não é? Para terem uma ideia de como é possível trilhar rumos difíceis, mesmo que às vezes os obstáculos pareçam grandes. Então, no meu caso, acho que o que é interessante destacar é que eu sou da Guiné-Bissau, um pequeno país da África que só foi descolonizado em 1973, portanto é um país relativamente jovem, e esse país, na altura da independência, herdou uma situação paupérrima do ponto de vista da educação e não tinha nenhuma universidade. Portanto, eu quando terminei os meus estudos secundários, estava com grande vontade de ir para uma universidade, mas não havia universidades. Então, a única possibilidade de ir para uma universidade era conseguir uma bolsa de estudos para o estrangeiro, que era extremamente difícil, a competição era enorme entre os candidatos potenciais, mas eu, depois de vários esforços, consegui uma bolsa de estudos para estudar em Genebra, na Suíça. Aí fiz os meus estudos, depois fui assistente na Universidade de Zurique, que é uma universidade de língua alemã, mas eu dava um curso em francês para poder subsidiar o final dos meus estudos, porque já não havia mais bolsa. Fiz isso tudo com uma rapidez enorme, tentando obter os créditos no mínimo de tempo possível, por razões financeiras, e regressei ao meu país, onde trabalhei durante uns anos, e depois consegui começar a fazer consultorias para a ONU, vários órgãos da ONU, e finalmente ofereceram-me um lugar de economista no PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, quando eu tinha apenas 28 anos e eu tinha terminado o meu doutoramento. Acharam o esforço do doutoramento e o conteúdo do doutoramento extremamente aliciantes, tinham gostado do trabalho que eu tinha feito como consultor em várias áreas e, apesar da minha idade ser relativamente jovem, eu consegui esse lugar na sede do PNUD em Nova Iorque. Bom, não vos vou contar cada uma das etapas desse processo longo, apenas dizer que acabei ficando mais de 20 anos no PNUD e, entre outras várias funções, fui representante do PNUD aqui no Brasil, entre 2013 e 2005. E foi um período extremamente importante para a ONU e, nessa altura, o Brasil tinha o maior programa do PNUD, porque o PNUD tem programas vários, não é, que são normalmente financiados por organismos doadores, mas às vezes tem programas que são financiados pelos governos dos países onde se instalem. No nosso caso, tínhamos muitos programas financiados pelo governo federal e outras entidades brasileiras e nós conseguimos que o programa do PNUD aqui no Brasil fosse o maior do mundo. Só para terem uma ideia, o programa era à volta de 200 milhões de dólares por ano, não é, que nós tínhamos de atividades aqui no Brasil durante o tempo que eu fui representante. Fui também representante no Zimbábue, que é um país que vocês devem estar a seguir um pouco nas notícias estes dias, não é, porque acaba de sofrer um golpe de Estado, um ditador extremamente conhecido. E depois do PNUD, eu fui chamado pelo então secretário-geral, que eu conheci em várias atividades no PNUD, porque fui diretor na sede de Políticas de Desenvolvimento, que é o departamento que se ocupa de definir as políticas a nível mundial, e tinha sido também diretor de Planejamento Estratégico. Acabei conhecendo o secretário-geral muito bem, era um africano como eu,
E nós, finalmente, Pedro, tudo bem? Obrigado. E finalmente, depois de sair do Brasil, ele chamou para que eu fosse trabalhar diretamente no gabinete dele. E aí há uma parte interessante que eu vos queria falar. Era quase uma obrigação moral para mim aceitar esse convite, porque o secretário-geral estava sob ataque. Era o período pós-conflito do Iraque, decisões sobre o conflito do Iraque, e na base de várias acusações havia um dossiê de corrupção na ONU, que era o dossiê óleo contra alimentos, para aqueles que seguiram. Se vocês estiverem interessados, podemos falar um pouco mais. E tínhamos um secretário-geral que até essa altura tinha sido uma espécie de estrela mundial. Havia vários apelidos que lhe davam. Um deles era de que ele era o rockstar da diplomacia. Outro era, em inglês, the secular pope, ou o papa laico. E, portanto, tinha uma grande reputação, que estava quase a cair em terra por causa desse período, né, dessas dificuldades. E ele então chamou um grupo de pessoas com quem ele tinha uma relação especial e de confiança. Éramos 5, para ocupar os cargos à volta dele. Eu fiquei como diretor político e subsecretário-geral da ONU, para tentarmos salvar o segundo mandato do secretário-geral. Ficamos lá 2 anos e eu acho que terminou em beleza. E terminou bem, mas foi um período muito conturbado, de grandes lições e de grandes dificuldades. Depois disso veio um novo secretário-geral, que foi o Sr. Ban Ki-moon, e ele nomeou-me diretor do Instituto de Pesquisa da ONU, que fica em Genebra, e que tem como título UNITAR, United Nations Institute for Training and Research. E ao mesmo tempo que eu era diretor da UNITAR, diretor executivo, também com o nível de subsecretário-geral, ele pediu que eu me ocupasse da Academia de Liderança da ONU, que fica numa outra cidade, a cidade de Turim. O UNITAR fica em Genebra, e eu durante 5 anos fiz o vai-vem entre Genebra e Turim, ou seja, conheci muito bem as montanhas entre a França e a Itália, porque tinha que atravessar o Monte Branco e essa zona praticamente 4 vezes por mês, mas foi muito aliciante, porque era uma combinação de pesquisa e ensino, e acabei fortalecendo uma relação com o sistema muito mais sólida, porque na Academia de Liderança passam todos os dirigentes do sistema, incluindo todos os secretários-gerais adjuntos e subsecretários-gerais, ou seja, a liderança, a cabeça do sistema, através de seminários vários, cursos de liderança, etc. Portanto, tive que organizar tudo isso, e organizei também os retiros do secretário-geral com o seu time de liderança durante 5 anos. E depois disso fui para o meu último posto, que foi de secretário executivo da Comissão Económica para a África, aí já com uma promoção para secretário-geral adjunto, que é o último nível que se pode ir, não é? E secretários-gerais adjuntos são pessoas que fazem parte de uma coisa que se chama The Management Team das Nações Unidas. São 18 que fazem parte do Management Team, mas também têm o mesmo nível de secretário-geral adjunto os dirigentes de cada uma das organizações internacionais, ou seja, se for a FAO, a Unesco, etc., são equivalentes a secretários-gerais adjuntos. Portanto, acaba por ser cerca de 42 pessoas, se nós tomarmos em conta o conjunto, e, portanto, é a cabeça do sistema. Eu fiquei lá na sede desta Comissão Económica para a África. Para ser mais fácil para vocês, é o equivalente à CEPAL, não é? Mas é a CEPAL africana, durante 4 anos, até o ano passado, e depois decidi sair pelo meu pé. Ainda tinha um mandato renovado, mas decidi sair pelo meu pé porque estava um bocado cansado de fazer as mesmas coisas e queria voltar ao mundo académico. E pronto, aqui estou, não é? Agora como professor e com a possibilidade de falar com vocês sobre coisas semelhantes ou similares, mas com uma perspectiva diferente.
Então acho que, para resumo da minha vida, deve ser suficiente. Depois, se tiverem perguntas, terei muito gosto em responder, porque todos esses vários caminhos que eu percorri têm a ver com a diplomacia, têm a ver com relações internacionais e posicionaram-me para poder ter, digamos, uma visão mais ampla de vários assuntos que nós podemos discutir depois com detalhe, em função dos vossos interesses. Bom, eu vou então passar, se vocês me permitem, diretamente ao tema de hoje, processos de governança global, êxitos e fracassos, e gostaria de começar. Eu distribuí um texto que penso que alguns de vocês devem ter tido a oportunidade de ver. Gostaria de começar com os desafios do multilateralismo e depois vou falar já da atualidade e dos problemas atuais, que têm grandes desafios, mas também algumas oportunidades. E eu escolhi 5 desafios, ao multilateralismo, porque estes são os elementos que estão a pautar a agenda e que vão definir um pouco o que é possível ou o que não é possível fazer. Primeiro é a questão da regulação económica e do sistema financeiro. É um problema global e é um problema multilateral pelas razões seguintes. Nós sabemos que o sistema financeiro atual foi baseado em acordos que nós conhecemos como os acordos de Bretton Woods. Não vou entrar no detalhe dos acordos de Bretton Woods, vocês têm uma ideia geral que aquilo que funciona ou que não funciona é baseado nesses acordos. E esses acordos têm um determinado número de princípios, um deles era de utilizar, portanto, estas instituições, FMI e Banco Mundial, como instituições de referência, uma para poder facilitar, digamos, a credibilidade do sistema financeiro através de vários mecanismos que permitem uma estabilização do sistema financeiro, seja através dos mercados cambiais, seja através do acesso à dívida soberana, etc. E o Banco Mundial, que era suposto ajudar o desenvolvimento através de programas vários de apoio ao desenvolvimento. E nós sabemos que estas instituições foram evoluindo na sua forma de ver o seu mandato até chegarem à situação atual. E é essa parte que me interessa. Na situação atual, elas têm confrontado várias dificuldades. Eu vou falar só de 2 ou 3 que são as mais significativas. A primeira é de que existem, hoje em dia, limitações na forma como se faz a regulação. Ou seja, há um determinado número de acordos sobre como é que se deve regular o funcionamento do sistema. E essa regulação não corresponde mais a determinado tipo de desenvolvimentos e transações que são mais complexos do que a regulação que existia. Isto não é um caso único, até nos países, portanto, pode haver uma Constituição, as pessoas referem-se à Constituição e, de repente, a evolução da sociedade e dos problemas vai para além daquilo que a Constituição nos diz. Então, há uma interpretação. E essa interpretação tem sido feita, mas está-se a ver os seus limites. Uma manifestação desses limites é de que nós estamos, pela primeira vez, com características financeiras que são únicas. Quer dizer, que nunca se viu na história. Por exemplo, taxas de juro negativas. Quer dizer, isto era algo que não deveria acontecer, pela lógica das coisas. Se está a acontecer, tem a ver com um determinado número de desenvolvimentos. Um deles é o facto de que, para poder fazer face à crise financeira, que foi provocada por um determinado número de bancos, não é? Grandes bancos, os bancos centrais das maiores economias do mundo injetaram, através de estímulo, não é? Injetaram capital no mercado. Quer dizer, o equivalente àquilo que seria imprimiram moeda, não é? Só que agora não se imprime moeda, é uma coisa eletrónica, é uma coisa que tem a ver com títulos do Tesouro, etc. Não se faz da maneira tradicional, mas se fosse há 40 anos atrás, seria, bom, imprime mais dinheiro. Mas é o equivalente. E tem estado a injetar o mercado constantemente com este estímulo, são todos os grandes bancos centrais, e agora têm todos medo de parar
esse mecanismo, porque pode haver uma queda brutal e nós podemos entrar outra vez numa recessão e numa crise igual à de 2008 e 2009. Então, não se sabe muito bem como controlar este fluxo de dinheiro, que é um fluxo de dinheiro que inunda o capital com dinheiro, inunda o mercado com dinheiro fácil, mas esse dinheiro fácil, para que os bancos se possam proteger, não pode ser repassado a qualquer pessoa ou qualquer instituição. Tem que ser repassado àqueles que têm colateral, ou seja, que têm alguma maneira de poder sustentar esse risco, e através disso nós acabamos vendo que são os que já têm meios, assets, é que têm acesso a esse capital. E isso cria distorções várias no sistema, uma das quais é de que a apreciação de risco é completamente diferente daquela que estávamos habituados, devido ao excesso de liquidez, e por causa disso há taxas de juros negativas. Bom, claro que as taxas de juros negativas não são aqui no Brasil, não é? São nas economias mais desenvolvidas. Mas isto é uma distorção. Outra distorção, que eu vos posso dar como exemplo, é de que, tradicionalmente, havia, digamos, uma repartição do acesso aos direitos de saque do FMI, que é a forma como o FMI controla uma repartição dos equilíbrios de risco mundiais, baseada no tamanho das economias. Mas quando as economias são inflacionadas com o valor financeiro que não corresponde à economia real, quer dizer, há uma bolha, porque nós temos mais ou menos 5 vezes mais dinheiro em circulação do que economia real em termos de PIB, então temos imediatamente uma dificuldade de poder adequar o mecanismo tradicional do FMI. Então isso acaba por provocar o quê? Desigualdade. Mas uma desigualdade, sempre existiu desigualdade, e o Brasil conhece isso muito bem. Mas só que esta é uma desigualdade estonteante, onde as 8 pessoas mais ricas do mundo têm o mesmo capital que 50% da população mundial. Portanto, isto é uma coisa que distorce completamente o sistema, e na última reunião do FMI e do Banco Mundial, os famosos Spring Meetings, a principal discussão era a desigualdade, inclusive a diretora da Oxfam, que foi quem publicou o relatório denunciando essa alta concentração, era convidada de honra, não é? Da senhora Lagarde, diretora-geral do FMI. E então nós temos este dilema. E quais são as consequências para o sistema multilateral? As consequências é que, cada vez mais, a regulação tradicional do FMI, que é baseada num manual, que se chama Manual das Condicionalidades. Vocês podem ir à internet e baixar. Toda a gente tem acesso. Manual das Condicionalidades. Foi revisto em 2017. Portanto, é recente. E o que é que a gente vê aí nesse manual? Vê uma série de regras que já não têm nenhum sentido. Mas é difícil para o FMI reformar. Outra consequência multilateral é de que havia uma distribuição dos direitos de saque em função do tamanho das economias, mas em função do tamanho das economias lá atrás. E em vez de atualizar em função do tamanho real de hoje, isso tornou-se uma questão política. Por exemplo, o tamanho da China, dependendo de como se mede, deveria ser ou número 1 ou número 2. Mas não, aparece lá atrás. Há países europeus, como por exemplo a Holanda, têm os mesmos direitos que a China, em termos de voto. Como é que é possível? Portanto, os chineses criaram os seus bancos. E são gigantescos. E, portanto, isso também distorce o sistema multilateral. Em termos de Banco Mundial, eles precisam de fazer caixa, solicitando aos governos que comprem as suas ações, os seus títulos. Têm uma classificação das agências de rating que é mais elevada, AAA, portanto o risco é baixo e, em princípio, deviam ser muito apelativos e as pessoas deviam comprar esses títulos sem nenhuma dificuldade. Só que os principais compradores começam a ser países que não são os tradicionais, como a China, e, portanto, em função do interesse político que têm nessas organizações, podem aumentar ou baixar
o seu capital. E, portanto, aqui começa a haver distorções e o próprio organismo, o Banco Mundial, começa a tentar atualizar o seu mandato, dizendo que nós somos um banco de conhecimento, portanto, já não é só dinheiro, é as ideias. Mas isso é tudo conversa, indireta ou direta, para admitir de que existe, digamos, um movimento dinâmico que está a alterar as características do sistema. O segundo desafio que eu pus aqui tem a ver com as mudanças climáticas, porque se transformou em algo de paradigmático para definir uma nova estrutura económica. Não é só falar do ponto de vista científico, não é, das ameaças ao planeta, mas é sobretudo da falta de coerência económica provocada pelo não respeito das mudanças climáticas. Eu explico. A razão pela qual nós consumimos tanta energia produzida por fósseis é pura e simplesmente por causa dos subsídios que estão ligados a esse tipo de consumo. Se o mundo inteiro cortasse os subsídios aos fósseis, era mais barato consumir outro tipo de energia. Portanto, essa lógica económica é que tem que entrar na discussão e não só a lógica científica. E isto é muito difícil. Porquê? Porque há interesses que estão ligados à forma como nós consumimos. Há interesses das empresas, que é o mais fácil de descartar politicamente, mas há também o interesse dos Estados. Porque a nossa estrutura fiscal, na maior parte dos países, Brasil incluído, tem uma série de impostos que estão conectados com os subsídios, as subvenções que aparecem no tipo de consumo de fósseis. Então, como é que nós vamos alterar este jogo? Pode ser uma reforma Big Bang, quer dizer, alteramos tudo de uma vez e é uma revolução, ou tem que haver, digamos, uma coordenação de políticas extremamente complexa que precisa de acordos internacionais, precisa de tratados, precisa de uma bateria de instrumentos legais e jurídicos que são os que estão por detrás das negociações do clima. E, portanto, quando nós dizemos o Acordo de Paris sobre o clima é um sucesso, bom, do ponto de vista jurídico, até não é assim um grande sucesso, porque a maior parte das características do acordo são voluntárias. Mas é politicamente importante porque assinala a intenção, e a intencionalidade em política é metade do caminho, de poder ir numa direção diferente daquela que nós tivemos com o tipo de consumo de energia de fósseis. Então, nós temos esse desafio. E como nós sabemos, esse desafio, politicamente falando, está no centro das discussões de hoje, não é? Com a negação, por exemplo, da administração Trump em relação ao Acordo de Paris e a sua promoção da energia de carvão. Terceiro elemento poderia ser a questão de manutenção da paz. Sempre na Carta das Nações Unidas, nos nossos objetivos globais, a paz e a segurança aparece muito proeminente. E o que está a acontecer é de que os mecanismos tradicionais que nós usávamos para garantir a paz em caso de conflito, que eram baseados numa bateria de instrumentos jurídicos muito precisos, deixaram de ser eficazes. Por exemplo, a nível humanitário, existem as convenções de Genebra, que deram origem à Cruz Vermelha, ao tratamento das pessoas durante a guerra, que não são respeitadas pelos protagonistas atuais. Foram respeitadas durante bastante tempo, mas hoje em dia o tipo de protagonistas em conflito, por exemplo, os terroristas, ou aquilo que nós podemos chamar de, digamos, conflitos assimétricos, deixaram de ter a referência Convenção de Genebra como importante. Isto é um exemplo na área humanitária. Na área da manutenção da paz, deixou de ser eficaz manter a paz através de missões de paz. Porque as missões de paz foram desenvolvidas para se interpor entre dois beligerantes. E hoje em dia não é esse tipo de conflitos que nós temos.
a fórmula tradicional de se interpor entre dois beligerantes, normalmente é entre países. Né? O país A e o país B estão em guerra, é preciso uma força que intervém no meio para garantir a paz e que separa os beligerantes ou que mantém a estabilidade da negociação em curso. Hoje em dia os conflitos são dentro de cada país, há muito poucos que são entre países, ou quase nenhuns, e, portanto, altera-se completamente o jogo porque o protagonismo, muitas vezes, é de indivíduos dentro do próprio país que, nas várias convenções, nas várias definições, não são considerados como protagonistas de guerra. Vou-vos dar exemplos. Como é que se trata, por exemplo, o facto de haver crianças-soldado? Se tratam como soldado ou como criança? Isto é um problema. Porque se vai fazer a proteção das pessoas, através de um programa de manutenção de paz, faz-se a proteção das pessoas utilizando juridicamente que conceito quando se tem em face de si metralhando uma criança? Problema. E como é que se faz, por exemplo, quando as populações são servidas como escudo humano? Que agora acontece a miúdo. Escudo humano significa que se for atacar ponto A ou ponto B, vai-se atacar os civis também. E, portanto, isto, tradicionalmente, havia uma separação entre civis e militares em todos os domínios que determinavam o conceito de manutenção de paz. Portanto, os conceitos estão ultrapassados. Fala-se, por exemplo, de uma coisa, em inglês a designação é Robust Peacekeeping. Portanto, manutenção da paz robusta, onde tem um mandato para intervir de uma forma um pouco mais agressiva para proteger as populações. Existe na Carta das Nações Unidas um artigo que prevê isso. Até há 10 anos atrás ele não era utilizado. Agora toda a gente pede que esse artigo seja o número 1. Só que os mecanismos de planejamento de manutenção da paz estão colados à ideia do passado e não à ideia do presente. Então há frustrações. Cada vez que há uma missão de paz e que acontece qualquer desgraça com os civis nesse perímetro onde está a missão de paz, imediatamente eles são acusados de não fazer nada. Muitas vezes não têm um mandato para fazer aquilo que as pessoas acham que eles devem fazer. Portanto, há aqui um grande desafio, um grande dilema. O quarto dilema que eu escolhi foi o dilema da mobilidade humana, das migrações, que está conectado com a demografia. Praticamente não há discussões multilaterais hoje em dia sem falar do problema de refugiados, de migrações, etc. E então isto já ficou, primeiro, confuso entre a noção de refugiado e a noção de imigrante. Começando pela noção de refugiado. Tradicionalmente, o refugiado era aquele que fugia por razões que tinham a ver com conflito, etc., de um determinado país para outro país. Depois começou, com a mesma razão que eu acabei de dar, relacionado aos conflitos serem cada vez dentro dos países e mais dentro dos territórios, a noção de internal displaced, portanto, deslocalizado interno. É o deslocalizado interno, é um refugiado ou não é um refugiado? Quer dizer, em termos de proteção, ele precisa de ser tratado como um refugiado, mas em termos jurídicos não é. Então isso cria uma confusão e uma dificuldade. Depois temos a questão da própria migração. A migração, que era considerada como, digamos, tipificada nos tratados internacionais, era uma migração que tinha a ver com razões económicas. Mas hoje em dia as pessoas podem migrar por N razões e a mobilidade tornou-se muito mais forte do que jamais a humanidade conheceu, devido à proliferação de meios de transporte, comunicações, etc. Portanto, temos aqui um desafio que está a tocar em todas as definições e vamos ter que encontrar uma nova forma de abordar estes problemas em termos de mobilidade humana. E essa fórmula, como nós sabemos, é extremamente difícil porque estão
vários movimentos populistas em países receptores contra a recepção de refugiados, contra a recepção de imigrantes económicos e misturando estas várias categorias. Então nós temos uma dificuldade que o sistema também multilateral ainda não conseguiu superar. E finalmente a última, a questão das tecnologias. E aqui não vos vou falar da parte inovadora, das tecnologias, etc. Tudo isso vocês estão plenamente cientes do que se está a passar, talvez até mais do que eu. Vou-vos falar mais do problema de regulação outra vez. Agora não é regulação financeira, é regulação do uso da tecnologia. Quando se fala, por exemplo, de que vai haver menos trabalho ou que o valor trabalho vai ser menos importante, o que quer dizer menos remunerado, e já em vários países nós podemos até, com a qualidade das estatísticas, dizer que há X número de pessoas que têm trabalho, mas vivem na pobreza. Portanto, ter trabalho deixou de ser um passaporte para sair da pobreza, porque pode-se ter uma redução tal do valor do trabalho que mesmo trabalhando não se ganha o suficiente para se viver. Isto tem implicações várias no sistema mundial, porque nós tivemos uma mundialização das cadeias de valor. Por exemplo, hoje em dia, qualquer produto tem componentes de várias origens e tem participação de várias procedências. Se tomarmos em conta a propriedade intelectual associada a cada produto, a complexidade ainda é maior. Até uma coisa tão simples como este copo d'água em plástico pode ter uma patente deste plástico, esta liga de plástico, que está registada na Holanda por razões fiscais, pode ter esta folha de alumínio que vem de um país como a Guiné-Conakry, que tem a maior reserva de bauxite, mas ele na realidade é transformado na Islândia ou no Brasil, etc. Quer dizer, a complexidade é enorme. Então, nessa complexidade, foi-se verificando uma deslocação do valor que tinha o trabalho, não é? Fazer o produto, para o valor propriedade intelectual. Quer dizer, quem tem a patente tem mais valor. Então, as empresas de tecnologia que trabalham fundamentalmente com propriedade intelectual, não é? Nós dizemos em inglês knowledge intensive, são aquelas que agregam a maior concentração deste desenvolvimento que eu descrevi. E, portanto, o que se está a verificar é que elas podem, em espaços relativamente curtos, transformar-se em gigantes mundiais. Por exemplo, a Alibaba, que é um serviço de vendas online da China equivalente à Amazon, há 5 dias atrás decidiu fazer um leilão do ano e queriam bater todos os recordes de venda, fazendo descontos, etc. online. E eles venderam, 5 dias atrás, venderam o equivalente a 23 bilhões de dólares num dia. O que é que isto significa em termos práticos? Significa que há uma enorme concentração de riqueza junto de poucos protagonistas. E isto é tão verdade que, por exemplo, quando uma pessoa numa garagem descobre um determinado aplicativo e depois consegue que esse aplicativo eventualmente se transforme numa estrela interessante, os grandes grupos que trabalham na mesma área vão comprar a empresa desse aplicativo. Portanto, o grande negócio é vender para um gigante. E, portanto, nós temos uma concentração enorme de poucas empresas que representam mais ou menos 80% do capital. Cerca de 20 empresas representam 80% do capital das tecnologias inovadoras. E isto é um problema de regulação. Portanto, elas não pagam os impostos que deveriam pagar, elas não transmitem, digamos, essa riqueza de uma forma mais equilibrada, porque o mercado não tem nenhumas exigências a nível de segurança social ou de estabilidade de um determinado país, deixa de ser as suas obrigações e, portanto, essa economia nova que está em crescimento,
que em inglês se chama de economia gig, não é? Redistributiva, como a Uber, etc., ou a Airbnb, são, digamos, gigantes que não precisam de ter mais do que aplicativos e o controle de um sistema de algoritmos que é cada vez mais sofisticado e compram a concorrência. E, portanto, cada vez que aparece um concorrente, ele é comprado. Bom, este problema de regulação é um grande desafio neste momento, mas vai ser muito maior com a inteligência artificial. Eu faço parte de uma comissão global da OIT para o futuro do trabalho, presidida pelo primeiro-ministro da Suécia. O que nós discutimos lá é de como é que a inteligência artificial, ou seja, a transferência de cada vez mais conhecimentos e uma capacidade já não cognitiva passar para o cognitivo através das máquinas, vai ter no nosso universo de trabalho. Isto conectado com o envelhecimento da população a nível mundial, sobretudo nos países mais ricos. Hoje em dia, por exemplo, num país como o Japão, nós temos 1/4 da população que tem mais de 60 anos. Mas vamos ter, até 2050, 1/3 da população que tem mais de 60 anos. E vamos ter, até o fim do século, 3/4 da população que tem mais de 60 anos. Então, isto é uma coisa inacreditável. E, portanto, esse envelhecimento e o desenvolvimento da tecnologia para a inteligência artificial poderiam ser compatíveis um com o outro, não é? Portanto, nós vamos precisar menos de trabalho físico, vamos ter cada vez mais ajuda das máquinas, elas vão poder substituir uma série de características operacionais, só que, ao fazê-lo, nós temos repercussões do ponto de vista social que nós não estamos preparados ainda para entender. E não há nenhuma regulação. E isto não é um fenómeno novo. Sempre que houve um grande salto tecnológico, por exemplo, o aparecimento do telégrafo, o aparecimento, até mais antes do que isso, o aparecimento da impressão, houve grandes concentrações, grandes monopólios. Os primeiros carros de linha de montagem da Ford eram um monopólio, mas depois a regulação obrigou a que esse monopólio fosse fragmentado numa cadeia de valor mais, digamos, distributiva. Neste momento nós estamos com dificuldades a nível mundial de fazê-lo, porque nós somos muito mais globalizados, muito mais sofisticados e muito mais complexos, e, portanto, a única forma de fazer isso é através do multilateral. E o multilateral não sabe fazer isso. Nós podemos depois falar dos exemplos. Por exemplo, o que é que faz a União Internacional das Telecomunicações? Só o nome já diz um pouco a sua origem, não é? Qual é a organização internacional mais antiga do sistema ONU? É uma que foi criada 20 anos antes da ONU. Chama-se União Postal Universal. Eram os Correios. Mas que interessa isso hoje em dia? O que é que faz a União Postal Universal? Portanto, temos um problema de regulação. Naquela altura era para regular como é que se mandava uma carta de ponto A para o ponto B, a questão dos selos, quem é que paga, porque é que este paga, mas eu é que recebo a carta, etc. Tudo isso era uma regulação que na altura era super sofisticada, mas hoje em dia não faz nenhum sentido. Então, quais são os desafios de hoje? Quando eu pego nestes 5, não é, que eu apresentei para vocês, nós temos uma ideia da complexidade do sistema multilateral. E é uma complexidade que vai muito além da discussão de dizer o Conselho de Segurança deveria ter uma composição diferente, um país como o Brasil devia estar lá, etc. Tudo isso é verdade. Mas, quer dizer, eu queria trazer para vocês a ideia de que o sistema internacional é muito mais do que isso, não é? É uma complexidade de situações que neste momento estão com déficit de qualidade porque não estão a acompanhar as transformações à velocidade necessária. Então, uma das razões dessa falta de capacidade é o facto de a gestão, agora estamos a falar do management, da gestão dessas organizações, ser demasiado velho. Velho não em termos de idade, mas em termos de métodos.
Portanto, não se adaptou a metodologias mais modernas, mais eficazes. E isto constitui um obstáculo para que o sistema internacional possa funcionar como deve ser. Então vamos agora tomar 3 exemplos para mostrar o que é que isto provoca como problema. Então, há uma discussão sobre comércio internacional. Organização Mundial do Comércio, dirigida por um brasileiro. Está há 16 anos a discutir a implementação de um acordo, que é o Acordo de Doha, a rodada de Doha. O que é que diz esse acordo, essa rodada? Mais ou menos, para simplificar, que é preciso tomar em conta um determinado número de características que são mais dóceis ao desenvolvimento e menos liberais na forma de tratar o comércio. Isto foi aprovado, mas há 16 anos que não se consegue implementar o detalhe deste acordo. Conseguem-se, assim, alguns resultados pífios nas margens, como, por exemplo, como é que vamos definir a noção de serviços, etc. Mas o fundamental não se consegue. E porquê que não se consegue? Porque os métodos de negociação são extremamente desadaptados à realidade da tecnologia, do conhecimento, do acesso à informação que as pessoas têm. Por exemplo, imagina que temos um grupo de cerca de 150 países que têm que negociar um acordo. Como é que vocês pensam que isso se faz? Isso faz-se através de negociações que produzem um texto, normalmente por facilitadores que são designados de uma forma não democrática, mas representativa. Quer dizer, várias regiões do mundo, vários tipos de interesse. Esses facilitadores produzem um texto que depois vai para a negociação intergovernamental dos vários países. E cada grupo se organiza, há vários tipos de estrutura organizativa. Por exemplo, os africanos podem ter o grupo africano, mas também fazem parte do grupo dos 77, que é o grupo dos países em desenvolvimento mais a China. E cada um desses grupos tem interesse a defender posições assumidas e vai ao texto que foi proposto e põe entre parênteses as coisas que desacorda. Então, de repente, um texto que parecia bonito aparece cheio de parênteses. E a negociação é tirar os parênteses. Tirar os parênteses, tem que haver um acordo sobre o texto, tem que haver um acordo sobre o que vai dizer, ou tem que se tirar o parágrafo, ou tem que se mudar o parágrafo, ou tem que se acrescentar algo no parágrafo. E é este tipo de estrutura de negociação que nós temos hoje em dia. Isto é válido para o comércio. Eu posso dar o exemplo do desarmamento. Desarmamento. Há 30 anos que se está a discutir o acordo principal de desarmamento e não se chega a acordo. Estão a discutir os parágrafos. Os parênteses. Então, vocês acham que hoje em dia, no tempo dos algoritmos, no tempo da sofisticação, este é um método apropriado de negociação? Ele é completamente caduco. Qual é a alternativa? Vamos dar a alternativa. Porque a alternativa existe e ela vem da ONU. Há 2 alternativas que eu vos posso apresentar. A primeira é o painel científico que se ocupa das mudanças climáticas. Esse painel é um painel que foi criado entre cientistas. Portanto, a ONU designou um determinado número de cabeças, não é, de cartaz, digamos assim, os principais no cartaz, que se ocupam de áreas científicas precisas da discussão climática. Por exemplo, clima e oceanos é uma área. Qual é o maior especialista mundial, reconhecido internacionalmente, etc., designaram a pessoa X. E sobre climatologia, pessoa Y. E sobre produção de gases na atmosfera, pessoa Z. E por aí fora. E depois convida-se a todos os cientistas que trabalham nessas disciplinas, não interessa de onde vêm, todos, para participar da discussão de um documento que é redacionado
por esses especialistas principais. Então, à medida que se vai congregando uma comunidade de cientistas, que se interessam por esse tema, as regras que prevalecem na discussão são regras puramente académicas. Quer dizer, tem que haver um reconhecimento entre pares, não é? De que há uma qualidade, etc. E cada vez que há uma reunião, há discussões, e se alguém vem com uma tese que a maioria dos cientistas dessa área considera absolutamente estapafúrdia, que não tem nada a ver, evidentemente isso não passa. Mas o que é curioso e interessante é que se constrói um consenso à volta destas questões principais com uma grande rapidez. Quer dizer, as pessoas respeitam o conhecimento científico e pode vir de qualquer lado do mundo. Então, eles produzem um relatório que tem toda essa base científica e que aponta a direção sobre os perigos principais para o planeta em determinadas áreas se não se tomarem medidas. Isto é um relatório puramente científico. O processo é conduzido com o apoio de duas organizações da ONU, que é a Organização Meteorológica Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Quando esse documento fica pronto, ele é feito cada 2 anos, ele vai ao plenário dos países que são membros dessas duas organizações, que são todos os países do mundo. Então o plenário não vai abrir a discussão com parágrafos, parênteses, etc. Adota o relatório ou não adota o relatório. Porque este relatório vem dos científicos. E, até ver, o relatório é sempre adotado. Bom, este painel ganhou o Prémio Nobel. Este painel ganhou o Prémio Nobel. Então, mostrou que há uma outra metodologia de negociação que pode legitimar o resultado com o mesmo processo de que os países têm uma palavra, mas não abrindo as coisas e discutindo parágrafo por parágrafo, vírgula por vírgula, parênteses por parênteses. Ou seja, a ONU tem o pior e o melhor. Já conseguiu soluções para este tipo de problemas, mas não são adotados universalmente. Então, outro problema que eu acho, outro exemplo que eu gostava de vos dar, é o dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Acho que todos conhecem um pouco, não é? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio foram construídos por um grupo de especialistas de estatística, que estavam a ver quais eram os indicadores mais importantes para se poder chegar aos resultados desejados de redução de pobreza e os outros elementos dos objetivos. Mas o que é interessante é que quem é que deu mandato para se criar esse grupo que traçou, definiu, desenhou os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio? Foi pura e simplesmente o secretário-geral. Ele não pediu autorização a ninguém, mas para poder legitimar a sua decisão, ele precisava de um processo político. Então o que é que ele fez? No ano 2000, que é o ano em que se começa um novo milénio, então há uma espécie de simbolismo e até excitação de redefinir um pouco os rumos das Nações Unidas. Ele decidiu que, em vez de fazer, digamos, em vez das Nações Unidas fazer o tradicional tipo de reunião da Assembleia Geral, que tem lugar todos os anos no mês de setembro, que deveria fazer algo de original e propôs aos países de uma forma já fechada. Isto é o que eu quero fazer. E é pegar ou largar. Se não quiserem, eu não faço e faz-se o tradicional. Não é? Mas as pessoas gostaram da ideia. Qual era a ideia? A ideia era de fazer algo que tenho a certeza que vocês todos já experimentaram não sei quantas vezes. Pequenas mesas com participantes que respondem a uma pergunta e depois há um relator e há um facilitador, há um relator. O relator recolhe as 4 ou 5 ideias principais e entrega a um secretariado que depois põe aquilo tudo junto e faz um documento. Isto parece a coisa quase infantil, não é? Porque não tem nada de original. Mas é super original nas Nações Unidas. Porque estamos a falar de chefes de Estado que se sentam à volta de uma mesa
para discutir da forma como nós, seres humanos normais, discutimos, não é? E eles normalmente não são seres humanos normais. Não gostam desse tipo de approche. Mas foi isso que aconteceu. Até vos posso dar uma anedota que na mesa onde estava o presidente Clinton, ele foi escolhido para ser relator, o presidente Clinton, e o presidente facilitador era Hugo Chávez. Portanto, já vos dá uma ideia do tipo de situação que isso provoca. E, no entanto, depois desse documento ser compilado, no dia seguinte, portanto, ninguém teve tempo de ir lá de negociar parágrafos ou pôr parênteses. No dia seguinte, o secretário-geral distribui o documento e diz: estas são as conclusões da vossa discussão. Aprova-se. Aprovou-se. Portanto, é possível quebrar aquele ciclo, não é, de metodologias ultrapassadas, com um pouco de imaginação. Dei-vos 2 exemplos. Portanto, o sistema atualmente tem um substituto dos Objetivos do Milénio, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como é que vocês acham que foram construídos esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Voltou-se ao método tradicional, dos parágrafos, dos parênteses, etc, etc. Então, em vez de termos 8 Objetivos de Milénio, temos 167 indicadores, 17 objetivos, quer dizer, tudo está lá. Porquê? Porque se tem que contentar todo o mundo. E essa inoperacionalidade, às vezes, leva a que as pessoas critiquem o sistema multilateral porque ele cria expectativas que depois não se coadunam com a sua capacidade ou com o seu desempenho. Portanto, vou parar aqui porque acho que tem que haver uma parte também de diálogo, não é? E eu estou muito ansioso para saber que tipo de perguntas ou comentários é que vocês têm para poder responder de uma forma um pouco mais direta, talvez mais interessante para vocês, às vossas preocupações. E, mais uma vez, desculpas pela qualidade acústica da minha voz, mas ela é boa para o jazz, viu? Portanto, se vocês não gostarem, eu vou diretamente ao barzinho e utilizo essa metodologia que também poderia ser utilizada na ONU. Obrigado.